inegável que nós estamos iniciando uma nova era no leite. Nós estamos, na verdade, numa mudança de era. E essa nova era que está surgindo tem jovem, tem profissionalismo, tem determinação. E é isso que nós vamos hoje conversar no Negócio Leite. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com um jovem paranaense, o Fernando Sleutges. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado a você, Paulo. É um prazer estar conversando com o senhor. Fernando, a gente primeiro queria saber quem é o Fernando e começando pela sua idade. Quem é Fernando? Bom, o Fernando é filho de neto imigrante e pai imigrante, né? O vô e a família inteira vieram da Holanda. Meu pai, quando eu era mais novo, quando eu era criança. E trouxeram as primeiras vaquinhas holandesas nos anos 50. Então, eu, né, com sangue na veia, desde os avós e pais, então segui por esse caminho da pecuária. Eu, Fernando, sou técnico em agropecuária, formado em 98, depois fiz a faculdade de medicina veterinária, formei em 2006, já 15 anos de profissão, e então essa é a pessoa Fernando. Hoje eu sou um agropecuarista, lido na área da pecuária leiteira. Fernando, eu tive a oportunidade de conhecer, você não falou sua idade, da próxima vez você... Bom, qual que é a sua idade? Revela aqui para nós. Hoje estamos nos 40. 40 então, anos hoje. 40 anos. É uma idade super importante, mas quando a gente... Super importante porque já traz maturidade e, ao mesmo tempo, tem energia. Mas a gente sabe que muitos ainda acham que produtor de leite é produtor com mais de 60 anos. É claro que tem muito produtor com 60 anos, mas tem produtor jovem, está havendo um rejuvenescimento. Eu tive a oportunidade de conhecer sua propriedade e alguns pontos me encantaram pela maneira diferente como você aborda o seu processo de produção. E é isso que a gente vai discutir aqui. Eu queria começar lá do início. Quanto tempo tem que você estar efetivamente à frente da atividade leiteira? Como é que isso tudo começou? A história começou assim, né? Como eu estava começando o início, veio os avós, né, da Holanda com os pais, seguiram a atividade leiteira. Meu pai fez sua própria leiteria, né, na cidade de Castro, tocou sua leiteria por 40 anos e nos anos 89, ele cansado já na atividade, né, desde criança nessa atividade, resolveu parar. E meu irmão mais velho, né, que tinha 10 anos de diferença comigo, não gostava de leite, era mais da agricultura. E eu, naquela época, estava com 8 anos mais ou menos, então não poderia assumir a atividade. E quando o pai fez a venda de todo o gado, eu fiquei muito triste, né? Era um gado com 60 anos de melhoramento, um gado holandês vermelho e branco. Então foi triste para mim ver aquelas vacas indo embora. E eu fiquei com aquela vontade de começar com leite. Mas enfim, os anos se passaram, né? Faculdade e tudo. E bem quando eu formei a faculdade, vim para casa, eu criava ovelhas, né? Ovelhas de exposição, ovelhas puras. E me deu aquela vontade de dizer, vou iniciar no leite. Então, fiz uma reunião com meu pai e meu irmão e falei para eles, estou com vontade de começar a atividade novamente. E, como diz, pedi a bênção do pai para começar a atividade novamente. E o meu pai, do jeito dele, falou, olha, o leite é uma atividade muito dura, muito severa, muita responsabilidade, é uma vida difícil, porque, né, você não tem tanta oportunidade de sair mais e, né, se apegar na atividade também, que senão não consegue ser lucrativa, né? E muitos poréns para mim não começar. Meu irmão muito mais, né, que falou que ele viveu a infância que era muito mais difícil antigamente tocar uma leiteria, né? Não tinha as máquinas que temos hoje, não tinha as tecnologias, então ela sofreu a juventude, né? Então ele é muito mais contra ainda. Mas eu fui no meu intuito de gostar. Falei, né? Pai liberou uma propriedade para mim, que é essa que eu tenho hoje em Pirei do Sul, e liberou a atividade. Nisso eu dei início na atividade da bovinocultura leiteira. Apoio inicial,
que é a terra. Terra é muito cara, principalmente Piraí do Sul, no Paraná. Mas de onde veio os recursos para comprar vaca? Ele também te ajudou nessa parte? É, iniciar uma leiteria é muito difícil, gera muitos custos, porque é, os animais são bem caros, impacta bastante no início, e instalações, né? Barracões, sala de ordenha, maquinário. Então, o que, que aconteceu? No início, usei um pouco do maquinário do meu pai. Eu tinha uma criação de ovelhas puras, né? Bastante ovelhas, cheguei a ter 1.000 reprodutoras. Acabei no auge da criação, estava com já 3 anos campeão paranaense, a raça Texel. Daí acabei liquidando todo o plantel. E esse capital fez eu começar a atividade. Começando com uma sala mais simples, uma duplo 6, um barracãozinho apenas de trato, e consegui comprar as primeiras 30 novilhas prenhas já, para parir. Daí engraçado é que eu trouxe elas com 3, 4 meses antes de parir, e de bem certinho de eu terminar minha sala e elas começaram a entrar no leite. Então aí que foi meu início. Isso foi em que ano? Foi em 2012. Então, em 2012, há 9 anos atrás, você já começou com que produção? Eu comecei com essas 30 novilhas e elas foram parindo aos poucos, né? Mas dentro de 90 a 100 dias estavam todas paridas. Nessa época, eu comecei com 2 ordenhas. Então, né, elas estavam aí dando 30, 35 litros, né? Então, quase beirando uns 1.000 litros ali nos 3, 4 primeiros meses. Mas comecei as primeiras tiradas com 250, 300 litros, até ir entrando mais animais. E assim foi dando sequência. Então, você estava numa faixa aí de 30, 31 anos e teve que fazer algum empréstimo para complementar o capital que você obteve com a venda das ovelhas? Que nem o pensamento meu no início era o quê? Tirar 1.000 a 2.000 litros, né? Para ter uma rotação na propriedade, gerar um dinheiro mensal, mas o leite, como eu disse, corria na veia, a gente começa a evoluir, as novilhas começaram a criar, começaram já a pôr os meus litros, que eu tinha ideia de cheguei muito rápido, e o tanque já foi ficando pequeno, e eu acabei vendo que a atividade era lucrativa, e o pai tinha me cedido uma área boa que eu poderia aumentar. Então, as primeiras estruturas fiz, né, com condições próprias, mas eu cheguei naquele ponto, vou aumentar o plantel, não vou? E pensando bem, falei, não, vou ampliar. E daí eu fiz um investimento num primeiro freestyle meu, que foi um investimento que eu tive ajuda, né, dos bancos, Banco do Brasil, no caso, e fiz esse levantamento de dinheiro e fiz um freestyle. Na época estava vindo os compost bar para minha região e muita gente, né, não utilizando a cama de forma certa, correta, né? A nossa umidade, nosso clima não é favorável para o compost bar, então eu vi muitas dificuldades, então acabei optando por um freestyle para iniciar. Então esse foi meu primeiro investimento, um freestyle para 80 vacas. Sim, mas depois você acabou utilizando o composto. Vamos falar da parte de investimento, depois eu quero trabalhar no finalzinho a parte de gestão. Mas então aí você acabou fazendo depois investimento em composto ou você continuou só com freestyle? A sua evolução? Daí a evolução foi assim. Eu vendo as dificuldades do pessoal com o compost bar, que era uma coisa nova na nossa região e, né, nossa umidade relativa do ar muito ruim de trabalhar, muito úmida, eu fui por freestyle. Mas como eu iniciei com barracão apenas de trato do gado, né, as vacas vinham, comiam e iam para piquetes, né, eu fazia um rotacionado. O que aconteceu? Como eu já tinha a linha de trato, eu só aumentei um barracão lateral e formei um compost bar, porque eu já tinha a linha de trato, então montei a cama. E daí foi quando eu vi que as vacas pós-parto se deram muito bem no compost bar, se adaptaram muito bem, não houve mais queda de vacas, voltavam muito bem entrando na lactação, e aí eu comecei a gostar do processo.
e comecei a aprender com o compost, né? Então, o compost, você não pode começar com uma altura muito alta da serragem, uma altura um pouco mais baixa, né? Mexer ela no mínimo 2 vezes ao dia, ventilação, fazer com que ela esquente, né? Compost bar não pode ser cama fria, ela tem que esquentar. Ela tem que estar ocorrendo a compostagem, o micro-organismo comendo a matéria orgânica e formando um composto que não vai trazer mastites ambientais, problemas, né, de CCS. Então fui aprendendo a lidar, gostei do compost bar e deixei minhas vacas ali pós-parto, vacas grandes que sofrem em freestyle. Então foi uma boa ideia no caso. Daí, não parando os investimentos, segui para mais um compost bar e daí pude separar minhas vacas altas, acima de 3 partos, para o composto, vacas pós-parto em composto e minhas novilhas primíparas e segunda cria para freestyle. Daí, agora o último investimento da fazenda foi um novo freestyle. Daí você pode até me perguntar por que freestyle, por que compost? Eu, no meu caso, eu gosto de trabalhar com os dois, mas quais as diferenças principais? O freestyle exige muito mais espaço, metro quadrado por vaca. Então, a construção é mais rápida, mais fácil, você aloja muito mais vaca num espaço menor. O composto já exige medidas maiores, né? Então você tem que ter barracões muito grandes, que exigem mais espaço, e se você não respeitar a metragem de uma vaca holandesa na nossa região, que é de 12 a 14 metros por vaca, só de cama, vai ter problema. Então gera bastante custo, né? Gera grandes espaços para alojar poucas vacas. Então eu acabei indo mais para o freestyle, né? Para pôr mais animais num espaço menor, mas não vou descartar meu compost para vacas pós-parto e vacas de 4, 5. Eu tenho vacas já indo para o 7º parto, então vacas que estão fazendo 100 mil litros agora. Essas vacas eu gosto que elas fiquem no compost, né, com uma vida melhor, já que foram tão longevas, né? E com tamanhos maiores. Então, essa que é a minha diferenciação dos dois sistemas. Você, em 9 anos, você passou pelo pastejo rotacionado, foi para o freestyle, introduziu o composto, voltou para o freestyle, ou seja, você acabou ganhando um nível de conhecimento muito interessante, e em 9 anos você saiu de 900 litros, 1.000 litros, hoje você está em quanto? Foi uma evolução bem interessante, porque o que acontece? No começo, a minha ideia era pouco leite, então eu 30, 40 novilhas, ia suprir meu volume, e com pouco piqueteamento, eu acho que eu trabalhava com 6, 7 hectares de piquete, trabalhava com fistuca, trevo, inverno azevém. Então, foi muito bem, mas quando eu ampliei, que já comecei para 60, 70 cabeças a pasto, vinha aquelas chuvas que duram semana, 10 dias aqui no Paraná, e eu comecei a ver os problemas. Mastites ambientais, atoleiro, barro. Então, comecei a ver descartes de vaca por casco. Então, isso foi me falando, opa, eu quero ampliar, quero crescer, não é com vaca solta. E nossas terras muito caras na região, então não compensa você ter vaca solta na nossa terra aqui. É muito mais melhor você produzir forragens e agrupar elas fechadas. Então, a partir do momento que eu fechei meu primeiro lote em freestyle, e tendo já o outro composto, eu não soltei mais vacas. Minhas vacas são todas fechadas, e ali eu comecei a ter muito mais eficiência, porque me sobrou muito mais área para mim fazer plantio, e em consequência eu não tive mais aquelas altos e baixos no leite, né? Um dia tá bom o leite, outro dia tenho várias vacas com mastite, e aquela alta no tanque, baixa no tanque, e você não tem uma segurança financeira, né? Durante o mês inteiro. Então minha evolução saiu, né, daqueles 300 litros iniciais, e hoje a gente já está com 9.600, né, dia. Então a gente teve uma evolução de mais de 1.000 litros por ano, que eu acho que é uma evolução muito interessante, né? E agora estamos com uma ampliação desse último freestyle nosso, que a gente vai conseguir pôr mais uns 3.000 litros, 3 ou 4.000 litros, né, no tanque a mais. Então vai ser um pulo bem grande. Estamos bem felizes aí por essa ampliação. Fernando, eu vi que você também tem um. Eu vi, na verdade, algumas características interessantes. Uma, você tem uma visão de investidor,
que eu vou, no finalzinho, terminar com isso. Mas você tem um outro olhar técnico muito, muito importante e você dá atenção para um item na propriedade que só agora que eu acho que a gente está começando a valorizar. Eu me refiro às bezerras. Queria que você falasse um pouco do cuidado que você tem com as bezerras. Paulo, eu falo assim, a bezerra é o início da tua vaca futura. Então, o que acontece? Se você não investe numa genética, fica pesando muito em valores, daqui 2 anos você vai ter o investimento que você escolheu naquele momento. E sendo que o impacto de uma genética num rebanho gira em torno de 2 a 3%. Então, eu sempre falo, a genética é muito barata para quanto ela vai influenciar você no futuro. Mas falando em bezerras, primeira coisa que eu busco muito é genética, mas o principal numa bezerra, a bezerra deve ser tratada igual você trata uma criança, com muita higiene. E qual é o principal ponto de uma bezerra que você deve fazer numa fazenda? Que é simples, colostragem. Eu falo que está em primeiro lugar, porque a bezerra vai nascer estéril, né, sem imunidade alguma. Então, o que acontece? O colostro vai ser a sua primeira imunidade, né? Imunidade passiva, passada de mãe para filha. Então, se você atrasa um colostro, deixa uma vaca parir, deixa o bezerro junto, essa bezerra vai mamar lá cerca de 12 horas, 18 horas após o parto, esse colostro já chegou a metade da qualidade que ele tinha de immunoglobulinas. Então, o que acontece? Uma avaliação de colostro é essencial numa fazenda, para você não ter perdas. Então, a gente aqui trabalha assim, pare a vaca, você já coleta o colostro, de 0 a 3 horas, que ele vai estar 100% de eficiência, vai para uma avaliação, mede o BRICS dele, que é a quantidade, a densidade que ele vai ter para passar para a bezerra. Se ele não tiver bom, ou a gente vai ter um banco de colostro na geladeira, de uma vaca que já produziu um colostro de alta qualidade, guardadinho, descongelar aquele e fornecer para a bezerra, ou pegar o próprio colostro que você está da própria mãe e adensar com colostro artificial. Esse é um procedimento que eu falo que vai... Olha, 70% da saúde da tua bezerra é a primeira colostragem e é a cura do umbigo. E não precisa de estruturas caras, né? A vaca necessita o quê? Higiene, limpeza na hora do parto. Se for manipular um parto, é uma solução desinfetante, cordas limpas. Então, higiene. Aqui na fazenda, hoje, sempre mulheres que cuidam do bezerreiro. A gente está há 9 meses sem mortalidade de bezerras no bezerreiro. Lógico, tivemos alguns problemas. 9 meses. 9 meses sem mortalidade de bezerras. E o que acontece? Não é por acaso. A minha estrutura não é tão sofisticada, mas é higiênica, limpeza e as coisas que a novilha precisa. Colostro de alta qualidade, rápido após o parto, desinfecção do umbigo, leite na temperatura ideal. É uma coisa básica nas fazendas que as pessoas não fazem. Tira o leite das vacas, deixa esfriar e depois vem dar para as bezerras. Fisiologicamente, isso já está errado, né? O bezerro, quando você fornece um leite gelado, o leite vai direto para o rumen. Acaba dando aquelas diarreias que você não sabe o que aconteceu. O bezerro forma uma goteira esofágica, você fornecendo o leite a 40, 38 graus, ele forma a goteira esofágica que vai ligar esse leite direto para o bomaço. Entendeu? Então, essa bezerra vai para o lugar certo, porque ela não é uma ruminante ainda. Então, com esse simples detalhe de você fazer uma temperatura ideal do leite, fazer uma avaliação do teu colostro, fazer uma colostragem logo após o parto e uma cura do umbigo, já é um grande início da tua bezerra. E vários trabalhos já mostram o quê? A quantidade de leite vai influenciar em quanto essa novilha vai produzir quando for uma lactante, quando for primípara. Tem trabalhos que mostram que ela pode produzir de 1.000 a 1.500 litros a mais se ela recebeu uma quantidade a mais de leite no bezerreiro. Então, esse eu levo muito a sério a criação de bezerras. A gente já está caminhando para o fim, mas tem um ponto aqui que eu acho muito importante. Eu visitei várias propriedades aí no Paraná e a sua me chamou a atenção pela singeleza, pela simplicidade da forma como se organiza. As construções são construções funcionais, a gente vê que você não economiza, mas você também não rasga dinheiro, você não joga dinheiro fora.
E isso é um diferencial. E aí, eu que estou no leite desde 1983, pela primeira vez eu fui a uma propriedade e eu fui recebido com dados. Você estava com um papel na mão e tinha a essência da propriedade naquele papelzinho ali. Eu vejo então que você faz uma gestão muito apurada, muito séria, de tudo que acontece na propriedade. E aí eu te pergunto, mas vou precisar agora que você tenha respostas rápidas. Você utiliza consultoria? Ou seja, assistência técnica, você contrata assistência técnica para te ajudar e em que setores? Eu faço a minha parte técnica e nutrição, é eu que sou responsável, né? Eu trabalho nessa área de nutrição. Eu, terceir, eu terceirizo minha reprodução. Eu tenho uma empresa, né? A doutora Monique, ela que faz a minha reprodução, a parte reprodutiva. Porque eu prefiro que seja uma pessoa específica nessa área, né? Que esteja atuante. E eu já fico mais na área dos dados, de custo, mais na área de nutrição, que é a que mais impacta hoje numa leiteria, né? A minha impacta hoje a comida em vacas em 40%, né? Que é um ótimo resultado. Outra coisa que me chamou a atenção é que você disse que você também presta assistência técnica para propriedades. É isso mesmo? Sim, atualmente eu atendo em torno de 30 propriedades e faço essa gestão em nutrição. Então você investe em consultoria e ao mesmo tempo tem uma outra receita que não é da fazenda para você em consultoria. Bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque consultoria, a partir de agora, se a gente não deu muita bola para isso, vai ter que dar mesmo, porque profissionalizar a produção significa contar com o conhecimento de quem é especialista. Mas eu vi também que você está caminhando para o leite 4.0. Queria que você falasse da utilização de colar, como é que tem sido a sua experiência com esse tipo de equipamento. Eu vi lá que você tem Calmed. Ah, isso é muito interessante. Eu acho que é um ótimo investimento, né? Porque é o seguinte, você pega antecipado o problema de uma vaca, né? A vaca holandesa é muito sensível. Às vezes quando você vê ela doente, já é tarde, você não consegue recuperar essa vaca. Então o colar vem nesse auxílio, mostrar o momento melhor de uma inseminação, mostrar se essa vaca teve uma parada de ruminação e você adiantar o processo de tratamento dessa vaca. Então é um investimento que eu aprovo e acho que é um grande investimento para o leiteiro. Então, pelo visto, aconteceu com você o que acontece com a maioria dos filhos, né? Seu pai chegou a um ponto e falou: isso aqui é muito bom, mas está na hora de eu parar. Seu irmão falou: isso aqui é muito bom, mas eu estou com o meu negócio. E aí, quando você tomou a decisão de, enfim, empreender, teve algumas resistências que eu acho que foi muito bom, porque testou sua vontade. E ao fazer isso, do que você me falou, você começou com uma produção pequena e cresceu 10 vezes em 9 anos e cresceu com empréstimo. Você teve a coragem de pegar dinheiro no banco para investir na sua propriedade. Como é que você se vê em 2030? Você se vê produzindo aos 50 anos, produzindo leite? Sim, a minha ideia é estar bem velhinha aqui, estar com meus filhos engajados. Já tenho um que está engajado na agricultura e os outros são novinhos ainda, mas né, quero que se eles quiserem, é lógico, eles fazerem essa sucessão familiar. Mas eu, com minha esposa, com certeza vamos aposentar com as vacas aqui. Por gostar mesmo, gostamos muito dos animais e elas são muito rentáveis. A vaca você precisa dar o que ela necessita para produzir. Tudo que você não faz para ela, ela não vai trazer para você. Então, a vaca, o leite entra pela boca. Então, você tem que fazer o máximo para essa vaca ingerir de coisas boas, com alta digestibilidade, que ela vai te retornar em leite. E ambiente. E sinais, a vaca te mostra o que ela precisa. Então, vamos olhar mais as vacas, vamos dar atenção à alimentação, vamos investir em reprodução. A vaca só dá altas médias se ela tiver com bom DEL. Vacas com DEL estourado não dão leite. Então,
a parte financeira também é muito importante. Esses conselhos que eu acho que não podemos deixar passar sem atenção. Fernando, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. A gente não pode terminar o programa deixando de registrar que a ministra Tereza Cristina, nesse momento em que o preço do leite, como acontece todo ano, começa a cair, ela liderou um movimento que, pela primeira vez, colocou numa mesma sala a indústria, os produtores, os órgãos de governo, e nós tivemos aí a primeira semana de estímulo ao consumo do leite. Nós não podíamos deixar de registrar isso, mas, ao mesmo tempo, registrar que eu estou muito satisfeito de ter ouvido você aqui, uma conversa muito profissional, uma visão muito clara do processo de produção, mas, ao mesmo tempo, pensando muito também em negócio. E a coragem de tirar dinheiro do banco, ou seja, ser empresário, né? Tirar dinheiro do banco, colocar na atividade e ter uma visão de futuro. Você diz que quer terminar a sua vida aí na propriedade, e eu tenho certeza que, para fazer isso, você vai continuar crescendo, e crescer 10 vezes em 10 anos não é para qualquer um. Queria muito agradecer a sua presença e fazer um brinde. Você tomando o seu leite aí da sua propriedade, eu tomando o leite urbano. E agradecer muito a sua presença. Um grande abraço para você. Eu que agradeço muito, Paulo, né? Eu fico muito feliz de receber esse convite. E esse leite que eu vou tomar é um leite cru que tirou do tanque. Eu fui buscar lá no meu tanque direto, né? Um tanque de alta qualidade, um leite de alta qualidade, e que todo mundo na fazenda tira com muito amor para fornecer para todo mundo. Muito obrigado. Um grande abraço. Grande abraço.